E por isso eu já quero começar com o senhor senador Nelsinho Trade, que lidera essa pasta das relações exteriores no Senado Federal. Certamente está sendo muito demandado em relação a todos esses assuntos. Senador, boa noite, bem-vindo ao Direto ao Ponto. Quero entender primeiro como é que você recebeu a notícia vinda dos Estados Unidos e como você tem se articulado aí na sua comissão para resolver este problema. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nelson. Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a bancada já nominada, meu colega Marcos Rogério, a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui participando diretamente ao ponto daquilo que precisa ser direto e ser certeiro no ponto. Mas eu quero dizer que essa situação implementada pelo presidente dos Estados Unidos, ela pegou, logicamente, muita gente de surpresa, mas era algo previsível, diante da própria campanha em que o presidente Trump nunca deixou de falar que ele iria se voltar para os Estados Unidos e iria fazer prevalecer situações como essa que nós estamos vivenciando. É lógico que, numa situação como essa, faltou, na minha concepção, uma habilidade maior do atual governo de uma interligação melhor e mais apropriada com o governo americano. Você pode observar que a partir do momento que o presidente Trump entrou lá como chefe do executivo dos Estados Unidos, a gente não viu gesto nenhum da parte do governo brasileiro, no sentido até de se fazer justificar os 200 anos de relações diplomáticas e comerciais que o Brasil tem para com os Estados Unidos. E a partir do momento que outras movimentações acabaram por acontecer no plano internacional, até mesmo na questão política local, para mim foi a gota d'água para que essa medida fosse anunciada como foi. Agora, existe nesse contexto um caminho claro que já foi indicado, que é o caminho do diálogo, da diplomacia, de se tentar retomar essa conversa, até porque essa tarifa vai passar a valer só daqui a 20 dias, no dia 1º de agosto. Ou seja, assim como o México teve a sobretaxa e soube lá negociar, conversar, dialogar, reaproximar, assim como o Canadá, uma outra questão, cada uma diferente da outra, eu penso que o Brasil deve seguir esse mesmo caminho. É a minha avaliação, olhando daqui da Comissão de Relações Exteriores. Já quero receber também o senador Marcos Rogério, que é líder da oposição, e, portanto, uma pessoa muito interessada agora no debate político que se instaura a partir disso. Senador, bem-vindo, boa noite. Eu quero entender também da oposição como receberam essa notícia vinda dos Estados Unidos e qual é agora o discurso político para tentar solucionar este problema. Bem-vindo. Muito boa noite a você, Kobayashi, boa noite a todo o time do Direto ao Ponto. Um prazer participar com vocês aqui, estar ao lado do senador Nelsinho Trade, que é o presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, que tem um papel fundamental para o Brasil nesse momento. Apenas fazer uma correção, eu sou vice-líder da oposição, o líder é o senador Rogério Marinho, que tenho a alegria de ser liderado por ele no Senado Federal. Agora, essa notícia, esse anúncio foi recebido por todos nós com muita preocupação, Kobayashi, não poderia ser diferente. É um anúncio que tem impacto em todos os segmentos da economia do Brasil. Não dá para a gente descartar, não dá para a gente desconsiderar o tamanho do impacto disso. E eu acho que aqui a gente tem que fazer uma análise focada em dois aspectos. O primeiro aspecto que sempre se busca olhar quando você tem uma situação como essa é o que levou a essa situação, o que conduziu o Brasil a receber essa notícia tão negativa e tão pesada, né, de um tarifaço de 50% do seu segundo maior parceiro comercial. Depois de China, Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. E aí, olhando para isso, a gente não pode desconsiderar, né, tudo o que aconteceu até aqui. E, num segundo momento, olhar. E aí o senador Nelsinho já
trouxe aqui alguns pontos que devem merecer a nossa atenção, é de que maneira você vai conduzir, né, os diálogos, os entendimentos daqui para frente, para tentar recolocar esse trato, né, esse caminho multilateral aqui, bilateral aqui, no seu devido lugar. Olhando de forma a buscar entender o que aconteceu, eu acho que os sinais foram muito claros. Ainda no governo do presidente Trump, do presidente Biden, esse tema da questão dos países do BRICS, né, afastarem a moeda americana do centro das transações comerciais, ele foi colocado em debate. Né? Quando o presidente Trump assume o governo americano, ele já dá o recado de forma muito clara, muito direta, já no seu primeiro discurso após a posse como presidente dos Estados Unidos, dizendo que, olha, se querem discutir a retirada do dólar como moeda comum para as transações comerciais mundo afora, ok, estejam preparados para as consequências. E ele manda um recado muito direto e muito reto. De lá para cá, nós tivemos muitas situações que aconteceram, até o encontro do BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro mais recentemente. E aí algumas perguntas para fazer a gente refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Quem é que está à frente, quem lidera os BRICS nesse momento? Quem está à frente dos BRICS? Quem é que está à frente do Banco do Desenvolvimento dos BRICS, do Banco dos BRICS? Hoje, o Brasil lidera os BRICS. Hoje, quem preside o Banco dos BRICS é a ex-presidente Dilma Rousseff. E quem sustenta o discurso de afastamento do dólar como moeda, né, para as transações comerciais entre os países do BRICS? O presidente brasileiro, o presidente Lula. E aí, vejam agora os sinais. Rússia, que é um dos grandes que pertence ao grupo dos BRICS, já disse lá, olha, essa questão não é uma questão central para a Rússia. Quem está defendendo essa proposta é o presidente Lula, é o presidente brasileiro. Aí você olha para a Índia, também está na mesma direção. Ou seja, quem está fazendo essa defesa enfática contra o dólar, de enfrentamento ao governo americano, é o presidente Lula. E aí, colocando isso, fazendo um debate raso, fora de contexto, como se fosse uma decisão meramente política, de uma hora para outra, você implanta o dólar como moeda comum para as transações, ou então você retira. Por outro lado, você tem, nas relações, né, com o mundo, você tem o governo brasileiro se aliando ao Hamas. Você tem o governo brasileiro se posicionando ao lado de Irã, inclusive recebendo navios iranianos no Brasil, né, contra recomendações do próprio governo americano. Então, são muitos pontos que devem ser observados para a gente entender o que levou o Brasil a sofrer nesse momento esse anúncio tão drástico, tão ruim. Esse é o ponto, para mim, de partida, para a gente conseguir tentar entender o que aconteceu. O que vai ser feito para frente, aí eu acho que é uma discussão que passa por aquilo que o presidente Nelsinho mencionou agora há pouco. Mais diálogo, mais busca por entendimento e menos bravata. Com bravata, nós não vamos resolver o problema gerado entre os dois países. Senadores, antes de eu abrir aqui a rodada para os nossos analistas fazerem as suas perguntas, eu tenho mais uma pergunta rápida para cada um dos senhores. Senador Marcos Rogério, o senhor faz aí uma leitura muito interessante a respeito do posicionamento brasileiro, principalmente na cúpula dos BRICS. Só que esses argumentos todos não constaram da carta, que atribuem ao ex-presidente Bolsonaro que estaria sofrendo uma perseguição política e ao Supremo Tribunal Federal que estaria tomando decisões ali em desacordo com os interesses americanos, principalmente em relação à liberdade de expressão, plataformas digitais, enfim. A minha pergunta, muito objetivamente, senador Marcos Rogério, estaria então o presidente americano, Donald Trump, usando os argumentos Bolsonaro e STF convenientemente para taxar o Brasil com uma verdadeira finalidade de impor ali um freio em relação às ideias do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff em relação à desvalorização, ao desuso do dólar? Explica pra gente. Acho que você traz um ponto para essa conversa que é talvez um dos pontos mais sensíveis. Porque se o debate ele está em torno apenas da questão comercial, né, e desse embate em relação à questão da moeda,
eu acho que aí as tratativas diplomáticas, e o Brasil é um país com tradição diplomática muito respeitada mundo afora, é um debate talvez um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. Agora, quando você leva em consideração esse aspecto, né, da tratativa do presidente americano, que ele coloca já no início dessa carta, né, a perseguição que está havendo contra o ex-presidente Bolsonaro, a questão da violação às liberdades. E aí, quando a gente fala de violações às liberdades, né, o direito de informação, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, com esse ambiente que foi criado no Brasil de censura, e pior, censura prévia, você não está falando apenas de uma regra, que é uma regra doméstica, uma regra interna do país. Você está falando de um núcleo fundamental, né, que está estabelecido na Constituição Federal do Brasil, mas que está também estabelecido e bem definido nos acordos internacionais, nos tratados que o Brasil é signatário. E aí talvez seja um ponto um pouco mais sensível das tratativas que precisam ser feitas nesse momento para a gente chegar a um ponto de convergência que afaste, e aí eu vou dizer, afaste o tarifaço sob o aspecto da relação comercial e me parece ter aqui embutido também um aspecto de sanção. E aí é algo um pouco mais profundo, aí é algo um pouco mais sensível e que é preciso ter ainda mais habilidade, é preciso ter ainda uma compreensão ainda maior do que significa isso para a gente poder olhar para o problema, ter a leitura correta sobre ele e aí sim apresentar na mesa de negociação propostas que sejam factíveis para afastar os dois desafios. Um, que está mais no campo político e dessa compreensão sobre liberdades, sobre Estado de Direito, e o outro, que é uma questão comercial e essa bandeira que é defendida de forma intransigente pelo presidente americano com relação ao dólar. Perfeito. Falando em consenso, em negociação, em diálogo, senador Nelsinho, parece que o senhor teve um encontro hoje importante na tentativa de solucionar este problema pela via diplomática, do diálogo, do consenso. Com quem o senhor se encontrou? É uma autoridade americana, é isso? E o que o senhor pode trazer para a gente deste encontro? Bom, é bom que a gente faça aqui um retrospecto de como que isso evoluiu. A questão de 3 meses atrás, logo depois que eu fui eleito pelos meus colegas presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, eu recebi no meu gabinete a visita de vários embaixadores. Dentre eles, o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos, que hoje responde pelo cargo de embaixador, me fazendo uma proposta, me dando uma ideia. Senador, por que vocês não organizam um grupo de trabalho para fazer uma interlocução com a contraparte dos parlamentares americanos no sentido de voltar a cultivar essa relação tão importante para os dois países que já existe há mais de 200 anos. Ora, a partir do momento que veio um sinal de lá para cá, não fui eu que provoquei isso, veio esse sinal claramente, o que na minha concepção, ainda mais vendo isso ter esse desdobramento, passa claramente na minha análise. Faltou sim um cultivo, um fomento, um estímulo dessa relação com o nosso segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Então, uma meia-culpa há de ter que ser feita por parte não só do governo federal, mas também por parte de todos os agentes envolvidos nisso. E nós já estamos, amanhã vai ter uma reunião da Comissão de Relações Exteriores, onde o colegiado vai decidir como vamos fazer esse encaminhamento. E a nossa parte nós vamos fazer. Porque eu não quero passar ali por aquela comissão só para poder sabatinar embaixador e fazer o cara representar o Brasil mundo afora. Nós temos que ter um protagonismo mais forte, aproveitando a legitimidade que essa comissão nos dá. E isso nós não vamos deixar de fazer. A nossa parte nós vamos fazer. Já estamos organizando esse grupo de trabalho para a gente poder retomar o diálogo com o Congresso americano para poder
minimamente entender o que está acontecendo. Porque quando duas partes brigam, Kobayashi, elas só vão se entender se elas se dialogarem entre si. Não tem como você fazer as pazes, seja de um lado ou do outro com um, sem você conversar, sem você se entender. E eu quero aqui dizer um negócio. O que está ruim pode ficar muito pior com as consequências tardias dessa situação. A gente precisa estancar essa hemorragia o quanto antes.